TV Mancha. Boa noite, família, bem-vindos a mais um TV Mancha aí. Infelizmente, mais uma semana aí com derrota dentro de campo, confusão fora de campo também. Temos várias presenças ilustres hoje na mesa aí. Começar a dar boa noite à mesa aqui com o nosso presidente, Nando. Boa noite, Nando. Boa noite. Antes de falar do jogo do Palmeiras aí e de outras coisas mais, mandar um salve aí pro pessoal da União Amália, time do Bartô, lá do Calhorda do Bartô, e pro meu sobrinho Marcos Vinícius aí que me cobrou também. Tá certo, Nando. Boa noite, Catatal. Bom, boa noite, né? Mais um tropeço do Palmeiras, né? Nessa caminhada aí. A gente já estava fazendo umas contas aí de se manter no G4, mas parece que ainda tem mais 2 jogos, né? E não é aquilo que a gente estava imaginando, né? Contra o Cruzeiro e contra o Atlético Paranaense. Vamos ver se a gente consegue aí amanhã contra o Curitiba uma vitória. Tá certo, Catatal. E dá boa noite aí nosso diretor de subsedes, o Queco. Boa noite, Queco. Boa noite aí, boa noite à mesa, boa noite a todos. E vamos ao problema, vamos ao que interessa, não é? Tá certo, Queco. Bom, como a gente não pode deixar de começar, né, Catatal? Você tá falando aí da derrota, mais uma derrota do Palmeiras aí, circunstâncias diferenciadas aí, né? O Marcelo Oliveira conhecendo tanto o Cruzeiro. Infelizmente o Palmeiras, né, derrotado mais uma vez aí, segunda semana seguida, né, Catatal? Você e o Nando, não sei se o Caio foi no jogo. Foi no jogo? Não. Então acho que os dois não viram o jogo, a gente pode falar mais aí. Primeiro tempo lamentável, né? Horroroso, Palmeiras horroroso. Tomar um gol logo no começo, defesa lenta. O time quando vai, eu acho, a gente sempre fala assim, um jogo contra o Cruzeiro fora é um jogo que você tem que ganhar para ter aquela moral, sabe, aquela arrancada mesmo de um time que quer alguma coisa no campeonato, mas o time entra apático, o time não entra sem vontade. Na hora que começa a querer no intervalo, depois do intervalo começou a querer contornar a situação, dominar o jogo, tudo, empata e por uma falha individual, né? Para mim, uma não, 2, né? Uma do Cleiton Xavier e uma do Vitor Ramos, toma o segundo gol e aí fica praticamente impossível de reverter. Catatal, a gente realmente conseguiu ver só, que deu 20 minutos de jogo, o Nando, que a gente viu? Então, não adianta, eu também não vi o jogo. A gente entrou quase no empate do Palmeiras, né? Na sequência já tomamos o gol, acabou o jogo. Eu vi foi no finalzinho. Pô, absurdo. Não, o negócio foi inexplicável, né? O Marcelo Oliveira conhecendo o time do Cruzeiro, como a gente sempre falou aqui, né? Acho que não tinha muito o que... Então, são 2 derrotas seguidas, né? 2 derrotas seguidas. Eu acho que dava para o Palmeiras, nesses 2 jogos, pelo menos os 4 pontos, né? Que acho que afirmaria o Palmeiras no G4 e buscando o título. Agora a gente tem o Curitiba fora, que é um time que está desesperado também. E a última rodada do Flamengo, que é sempre um jogo terrível, né, para o Palmeiras, tanto aqui como lá. Vamos ver o que acontece. Mas eu acho que o mais importante da gente comentar desse jogo aí não é nem nas 4 linhas, né? Com certeza. Eu acho que é o descaso, né? A torcida do Palmeiras ela é vítima de uma política do seu presidente desde que ele assumiu. Ele é nitidamente contra a torcida do Palmeiras, né? Não contra o geral da torcida do Palmeiras. Ele já deu várias declarações que ele é contra a mancha. Ele faz de tudo para prejudicar o Palmeiras, a torcida quando joga fora de casa, quando joga dentro de casa. Mas o que eu não estava em Belo Horizonte, vocês vão poder falar, mas é lamentável um clube como o Palmeiras, uma diretoria como o Palmeiras, largar a torcida ao Deus dará, entendeu? Porque uma coisa, o Japa, uma coisa, o Queco, o Nando, vocês sabem que uma coisa é o Palmeiras, a figura do presidente do Palmeiras, em nome do Palmeiras, bater de frente com um Cruzeiro. Sim. Outra coisa é uma torcida organizada, a Mancha, tentar argumentar
uma coisa que não seria do Palmeiras mesmo. Seria parte do princípio da diretoria, né? A diretoria interceder pela sua torcida, que viaja num domingo de Dia dos Pais, em mais de 10 ônibus, entendeu? Chega num lugar que a polícia sempre foi hostil, isso sempre, há 20 anos atrás, todo mundo sabe que a polícia de Belo Horizonte é uma polícia hostil, então você tem que debater sem argumento, entendeu? Sem argumento. Aí eu acredito que o Cruzeiro deve ter falado, mas o Palmeiras não pediu nada. Exatamente. Entendeu? Então a gente é refém de uma política, o único clube, eu afirmo que é do Brasil, o único clube do Brasil que o presidente não intercede pela torcida quando joga fora. Quando joga aqui, tudo bem, ele tem a política dele de avante, de superior norte, superior sul, gol norte. Eu acho que a torcida do Palmeiras, na minha opinião, tem que se adaptar ao que ele está oferecendo. Ele não é eterno no Palmeiras, entendeu? O Palmeiras é eterno, ele não, ele é passageiro. O mandato dele uma hora acaba. Uma hora vai acabar. Esse frisson aí de arena, Allianz Parque, aquele glamour, tudo, de todo novidade, mundo querendo né? Novidade, uma hora isso vai acabar, entendeu? A fase do Palmeiras, o Palmeiras vai ter altos e baixos de fases, então eu acho que é o seguinte, a gente tem que esperar quando joga no Allianz Parque, mas quando o Palmeiras joga fora, cara, a diretoria do Palmeiras, mesmo tendo essa divergência, eu acho que a diretoria do Palmeiras tem que interceder pela sua torcida. Nando, acho que como a gente estava lá, a gente pode falar melhor, né? A gente se sentiu órfão mesmo, né, do clube, né? Tipo, me senti envergonhado, de verdade. Porque assim, você coloca 10 ônibus numa caravana no Dia dos Pais, certo? Molecada, a maioria do que foi com a gente lá era molecada, certo? Com certeza. Então deixou a família, deixou o pai, às vezes o moleque é pai também. Exatamente. Deixou a família e foi pro jogo. Aí chegou lá, a gente chegou no horário ainda, chegou lá, né, 2 horas. Tudo horário acordado com a polícia, né? A polícia até não, longe de mim querer fazer ressalva aí a favor da polícia, mas a polícia foi, dessa vez, o problema não foi a polícia. Tem o tenente lá, o tenente Pena, ele auxiliou a gente, fez o que tinha que fazer. Algumas ressalvas também, que teve um problema lá que acho que que foi excesso também do estádio com o Paulinho. Teve um excesso com ele e com o moleque lá, o filho do doutor, o Juninho. O próprio doutor, mas fora isso aí, a polícia foi tranquila. E aí a gente chegou lá, se deparou com o quê? Que não tinha meia entrada para torcida visitante. Então você coloca, a gente estava em mais de 10 ônibus, 600 pessoas para comprar e 80% a 90% dos moleques lá que queriam comprar não tinha condições de pagar 120, certo? E o Cruzeiro falou o quê? Que ninguém do Palmeiras me ligou. Primeira coisa que eles falaram, não tem meia entrada, ninguém do Palmeiras me ligou. O policiamento ainda tentou dar uma ajuda, falou, da próxima vez, fala para alguém ligar pra gente, que ligando pra gente a gente vai tentar, sei lá, intermediar alguma coisa. E não conseguiu. Aí como é que a gente volta e fala pros moleques isso aí? Pô, não vai ter jeito, é 120, o moleque com carteirinha. Antes até o pessoal tinha falado que tinha que provar como que eles queriam a prova que estudava. Vê só o absurdo, que queriam a prova, último boleto pago. E o moleque falou assim pra mim, eu até falei isso pros moleques, falou, mas eu estudo escola estadual, como é que eu vou provar se eu não pago escola? Não. Então o moleque tem a carteirinha e como é que ele ia provar que ele estuda? Que ele estuda. Aí depois falou que não ia, depois resumindo, falou que não ia ter e já era, e pronto. Não tem, se tem aí de 120, se quiser compra. Eu voltei e falei, os moleques fizeram um rateio e conseguiu entrar 80% do que estava lá. Só não entrou quem não tinha condições mesmo, entendeu? E infelizmente a Mancha não tem condições de pagar para todo mundo. Se eu tivesse condições, eu pagava, sinceramente. Mas o Palmeiras, um simples telefonema, eu acho que resolveria isso aí, 2 dias antes. Deixando claro que a gente não quer regalia não, como o Paulo Nobre mesmo falou, e a Mancha nem precisa disso aí, cara. Nem precisa do Palmeiras, ou de dinheiro do Palmeiras não, muito menos do Paulo Nobre. Certo? Ele pode fazer o dinheiro dele o que ele quiser, a gente não quer dinheiro dele. Só que é o seguinte, a torcida do Palmeiras, que está indo ver jogo fora, está pagando pela política que ele está implantando aqui. R$120 porque ele cobra aqui também isso. E a gente não tem direito a meia entrada lá porque o jogo contra o Atlético Paranaense, para nossa própria torcida, não teve meia entrada.
entendeu? Então é muita culpa dele isso aí. E outro detalhe, que aí os ambulantes lá que estavam vendendo tropeiro lá de Minas, tava com ingresso cortesia. Eu queria saber como o pessoal de lá tem ingresso visitante cortesia, quem deu? Só o Palmeiras pode ter dado, certo? E os moleques lá também, tipo, parabenizar os moleques, também a todos os moleques, todas as quebradas, pessoal do interior, todo mundo de camisa tradicional, como a gente tinha conversado lá na reunião, certo? E é isso aí, cara. E no mais, só lamentar, né? Até tem gente lá da caravana nossa que tem um acesso com a diretoria do Palmeiras, né, Nando? O pessoal tentando ligar, mandando mensagem. Quando atendiam, né, uns abaixo. Então, aí não vou falar o nome do... Não precisa trabalhar com nomes. Pra não prejudicar. Exato. Só que ele falou o quê? Falou, meu, não foi ninguém da comissão técnica. Não foi ninguém da diretoria. Eu perguntei por quê. Ele falou, porque é dia dos pais. Então, ou seja, dia dos pais pra eles, não precisa ir. Elimina campeonato, elimina jogo. Então por que marcou o jogo? Mudava o jogo então, vamos jogar no sábado que é do dia dos pais. Sendo que o que eles tinham que fazer, eles não correram atrás pra fazer, na minha opinião. Toda vez que o Palmeiras joga 11 horas da manhã, o Palmeiras joga mal, não se adaptou, não vai se adaptar. E o Palmeiras é o time paulista que mais jogou 11 horas da manhã. E vai continuar sendo. E vai continuar. Abaixa a cabeça pra tudo. E vai continuar. Tudo que o pessoal fala, diz, não sei se tem rabo preso com o CBF, com a Globo, fala que não deve nada pra Globo, mas toda vez que o cara fala é 11 horas da manhã, 11 horas da manhã e pronto. Não tem uma discussão. Ô Japa, é até interessante a gente perguntar aqui pro Queco o que ele acha a visão dele, né, dessa política do Paulo Nobre de ingresso, de avante, de jogo fora, porque, para quem não sabe, o Queco é de Jundiaí, é uma cidade próxima aqui da capital, mas é interior, entendeu? Então, o cara se deslocar de Jundiaí, por exemplo, para cá, é uma dificuldade. Tem o problema do avante, do pessoal que não consegue, do interior da Mancha, que não consegue assistir o jogo no Gol Norte, né, que é onde fica, teoricamente seria o setor das organizadas. Eu queria que você falasse sobre essa dificuldade e sobre essa política que o presidente do Palmeiras implanta, tanto em jogos dentro de São Paulo, como fora de São Paulo. Cara, eu vejo de uma forma assim, a gente, de uma cidade bem próxima aqui da capital, a gente já tem algumas dificuldades. A gente sente na pele alguns moleques se revezando na questão do avante, né? Para nós aí, Sorocaba, Itu, Campinas, aí fica bem mais próximo. Agora, essas cidades aí, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Marília, Ribeirão, essas cidades que são mais longe que o pessoal antigamente a gente nunca viveu do Palmeiras, e sim pro Palmeiras. Então essa política do Paulo Nobre é uma política que hoje é muito fácil você trabalhar com receita, todos os cantos do estádio você vende, publicidade, hoje está fácil para você ganhar dinheiro, mas o público um dia também se afasta do estádio porque ele cansa, entendeu? A hora que o estádio não for mais novidade para ele, vai fazer outras coisas, né? E será que esse mesmo público que hoje está no estádio vai manter um time como a gente teve nos últimos anos, um time ridículo, entendeu? Um time que nunca disputou nada, e aí a torcida mesmo sempre estando junto, o interior mesmo sempre veio forte, né? Algumas subsedes aí sempre com as mesmas dificuldades, mas sempre presente. Então, infelizmente, ele afastou o torcedor do Palmeiras aquilo que é a essência, né, de sempre estar acompanhando o time, sempre estar bem próximo. Então hoje ele contou mais com aquele que tem valor para ele, que é a parte financeira, do que o próprio cara que vive, às vezes deixa de comprar um botijão de gás em casa para estar comprando uma camisa do Palmeiras, para estar assistindo um jogo do Palmeiras. Isso aí para ele não é interessante, porque é o cara que é apaixonado pelo Palmeiras. Então esse tipo de coisa, essa dificuldade que eu tenho certeza que ele nunca teve na vida dele, entendeu? Porque para ele é muito fácil, tudo é muito fácil, né? Acho que ele, eu tenho minhas dúvidas se ele gosta do Palmeiras, como ele fala que ele gosta, porque então ele não vive isso, ele não vive essa paixão mesmo do Palmeiras. Acho que ele
nunca sentiu, né, o que é ser um torcedor. Ele quer elitizar o futebol, né? Até o Catatal, a gente estava conversando hoje aí sobre isso, ele não quer... Pra ele, quanto mais longe tiver o pobre do estádio, pra ele melhor, cara. Ele quer elitizar. Ele não quer ralé, que a gente faz parte disso aí, infelizmente, cara. Da torcida organizada, todo mundo, a gente é periférico, dá pra gente em todas as classes sociais, mas a maioria mesmo é pouco poder aquisitivo, então ele quer isso. Ele não quer os pobres no estádio, ele quer o rico. Então se ele chega lá e vê um cara, não, aquele ali é acionista de tal banco, que nem eu sou, que nem ele fala que é, né? Aquele ali eu não sei quem, então ele quer assim, cara, entendeu? Porque o que interessa para ele é o consumidor, aquele cara que vai no estádio para gastar, entendeu? Por exemplo, a gente sabe de muito cara da Mancha que às vezes naquela época, agora nem tanto, que o cara ou paga o Avante ou ele bebe e come no estádio. Mas antigamente o cara fazia um rateio, tipo, juntava na semana inteira o dinheiro para ir no jogo do Palmeiras e chegava lá, às vezes nem comia nada, tudo. Então para ele não é interessante esse tipo de torcedor, esse perfil de torcedor. Ele gosta daquele torcedor que esporadicamente vai no jogo. Quando interessa para ele. Quando interessa para ele. Por exemplo, não é um cara que vive do Palmeiras. É um cara que... O torcedor do Palmeiras que vai na arena do Palmeiras, setor leste, oeste, superior, é aquele que, por exemplo, se tiver um cinema com a namorada, ele prefere ir no cinema... Um churrasco com os amigos. Do que num jogo do Palmeiras. Com certeza. Com certeza. Ao contrário daquela multidão que fica lá fora na Turiaçu, que gostaria de estar lá dentro, mas tem que escolher um jogo para ele ir. Por exemplo, de 19 que o Palmeiras joga em casa, ele escolhe um ou dois e tenta ir. Pelo preço, até pelo preço que as pessoas também têm o Avante. Aí já é problema de cada um, o que ele faz com o Avante. O cara paga o Avante, vende para quem ele quiser, eu acho. Às vezes não acho correto, mas o Avante é dele, ele faz o que ele quiser. Então, essa pessoa que fica lá fora, ela gostaria de estar lá dentro, incentivando, gritando o Palmeiras, empurrando o Palmeiras para a vitória. Só que o cara que está lá dentro, ele não é